Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez com mais uma live hoje, com uma temática muito importante. Estamos aí no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, a campanha internacional de prevenção ao suicídio. E hoje nós estamos aqui, nós somos do projeto Ações de Apoio Psicossocial à Comunidade em Tempos de Crise, e queremos fazer agradecimentos, agradecer à Uneb Campus 18. Esse projeto está ligado à Universidade Estadual da Bahia. Agradecer ao nosso diretor, Wilson Araújo, ao colegiado de administração, na pessoa do professor Robson Braga. Também gostaríamos de agradecer ao NAP, ao Movimento Social Saúde Mental de Janeiro a Janeiro, também parceiro dessas ações, e também ao aluno Pedro Marques, que está hoje nos monitorando. Sem ele, não estaríamos aqui hoje para realizar essa ação. Não podemos esquecer que nós estamos ainda em tempos de pandemia, não é mesmo? Precisamos utilizar a máscara, evitar sair de casa, sair o estritamente necessário e utilizar sempre a lavagem das mãos com água e sabão e o álcool gel. Bom, o tema da nossa live de hoje é suicídio e autoagressão, urgência e possibilidades de ações de prevenção e cuidado em nível municipal. Nós escolhemos essa temática não somente por ser Setembro Amarelo, mas porque nós precisamos, sabemos, né, que essa temática ligada à autoagressão e ao suicídio são temáticas complexas que envolvem ações intersetoriais, multiprofissionais e também ações continuadas, que não podem se ater somente ao mês de setembro, ao mês de campanha. É preciso que nós estejamos articulando com o intersetor para que possamos dar essa nova característica da ação continuada e assim conseguimos melhores efeitos em termos de prevenção ao suicídio e também à autoagressividade. Bom, para quem não sabe, o que é autoagressividade? A autoagressividade é a ação de agredir a si mesmo. E quando a gente fala de automutilação, que é um termo que está sendo utilizado, muito popularizado atualmente, diz respeito a justamente esse processo de agredir a si mesmo, o seu próprio corpo, é uma ação proposital de autoagressão, porém, sem a intenção do suicídio. Então, é importante a gente entender que a automutilação, o ato de machucar o seu próprio corpo, não obrigatoriamente está ligado a uma intenção suicida. Normalmente não está. Então, a intenção é outra, não de tirar a vida. A intenção é de trazer alívio a algum tipo de sofrimento psíquico, como a ansiedade, a angústia, a culpa, um vazio, que se tornam tão insuportáveis que o indivíduo passa a se automutilar, a se autoagredir, para aliviar aquela tensão, daquela dor emocional que ele está vivenciando, que é muito insuportável, muito intensa. Então, é importante a gente diferenciar a autoagressão, a automutilação, no caso, do suicídio. Normalmente, a automutilação dá-se início na adolescência, em torno dos 13 anos de idade, e pode prosseguir também durante décadas na vida daquela pessoa. Bom, o suicídio, né, como já é muito popularmente conhecido, é o ato de tirar a própria vida. A pessoa, ela quer se autodestruir totalmente. Então, há uma diferença entre a autoagressão, a automutilação e o suicídio. É importante nós entendermos que a campanha de setembro, do Setembro Amarelo, ela é uma campanha de prevenção, ela é uma campanha internacional e ela visa justamente evitar que as pessoas prossigam no sofrimento psicológico tão intenso e tão grande que isso venha se agravar ao ponto dela chegar a essa necessidade de tirar a própria vida. Porque o que se sabe é que, na verdade, as pessoas não querem tirar a própria vida. Elas querem aliviar um sofrimento que é tão grande, tão intenso, ao ponto dela não suportar e compreender naquele momento que a única solução, a única saída para aliviá-lo é o suicídio. É importante sabermos também alguns dados que são muito graves, muito preocupantes, como os que são trazidos para nós através da Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, a cada 4 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo.
Isso é muito, muito, muito preocupante. E também que é a segunda causa de morte de jovens entre 15 e 24 anos no Brasil. Ou seja, é algo tão alarmante, porque nessa faixa etária, entre 15 e 24 anos, era para que os jovens estivessem cheios de sede de vida, com vontade de viver, com todo o ânimo e alegria para seguir adiante. E, infelizmente, tem sido a segunda maior causa de morte de jovens nessa faixa etária. O que está por trás disso? Nós precisamos questionar, nós precisamos procurar prevenção para que isso não chegue, né, a um ponto tão extremo. Outra questão que é importante a gente conhecer é como é que surgiu o Setembro Amarelo. No ano de 1994, nos Estados Unidos, houve um acontecimento marcante, o falecimento de um jovem de 17 anos chamado Mark M. Ele tirou a própria vida, ele tinha um carro amarelo, que ele tinha reformado, pego o carro velhinho, né, e transformado num carro novo, e de repente ele foi encontrado morto pela família, e no velório dele, os amigos levaram fitinhas amarelas para distribuir entre as pessoas presentes, no sentido de estimular a prevenção ao suicídio e também a valorização da vida. Então, a partir dali, a fitinha amarela passou a ser algo conhecido. Esse acontecimento ele foi se propagando pelos Estados Unidos no sentido de prevenir o suicídio. E no ano de 2003, né, a Organização Mundial da Saúde, ela lançou a campanha internacional de prevenção ao suicídio, colocando o dia 10 de setembro como uma data internacionalmente propagada no mundo inteiro como uma data marco para a campanha, né, contra o suicídio, de combate, né, de prevenção, na verdade, ao suicídio. No ano de 2015, né, no Brasil, o Conselho Nacional de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria iniciaram essa campanha oficialmente no Brasil, e durante o mês de setembro há uma intensificação das discussões, dos debates sobre saúde mental, sobre transtornos mentais, sobre cuidados em saúde mental, sobre prevenção ao suicídio, para que essas taxas, né, possam ser decaírem, que elas possam diminuir, no sentido de que é possível fazer prevenção, é possível desenvolver um cuidado intersetorial, um cuidado interprofissional, de modo a se cuidar melhor dessa situação que é tão grave, que é uma situação que abrange todo mundo e que é alarmante no Brasil. É importante também nós lembrarmos que a pessoa, o suicida, na verdade, ele sempre sinaliza, em algum momento, ele vai sinalizar que ele está indo nessa direção, que ele está tendendo a atentar contra a própria vida. Então, é muito importante que nós estejamos mais sensíveis às pessoas à nossa volta, que nós possamos estar mais abertos a uma escuta mais atenciosa, mais sensível, para perceber o comportamento das pessoas à nossa volta. Porque se há, na maioria dos casos, 90% dos casos poderiam ser evitados, é porque nós podemos estar um pouco mais preparados, mais alertas para os sinais que as pessoas nos dão em relação a essa intenção. O suicídio, ele não começa do nada, ele começa com o que os estudiosos chamam de ideação suicida, que é justamente o pensamento, são as ideias que vai se tendo, ideias depressivas, ideias de desistência, de desânimo, de desamparo, palavras que vão sendo pronunciadas no cotidiano, de abatimento, e muitas vezes elas vão culminar no planejamento de uma ação suicida. Então, a gente tem que estar muito esperto, muito alerta, para quando as pessoas à nossa volta estão demonstrando algum tipo de postura desse tipo. Inclusive, se costuma dizer que a gente tem que estar alerta aos 4 Ds, né? D de dados, 4 Ds. Desde desamparo, desde depressão, desde desesperança, quando a esperança acaba, e D de desespero, né? Então, os 4 Ds de alerta
para essa situação. E nós temos a contribuição da psicologia nessas questões referentes a suicídio e a automutilação, na forma da psicoterapia, na forma dos espaços de escuta profissionais, né, por parte dos psicólogos. A fala realmente é um instrumento poderoso para a elaboração do sofrimento psíquico e para a evitação de que se chegue a um extremo de tirar a própria vida, né? Existem também os tratamentos psiquiátricos, nos quais são muitas vezes necessários inserirem os medicamentos para que haja uma estabilização desse quadro, que muitas vezes está associado a algum transtorno mental ou ao uso de substâncias psicoativas, para que a pessoa possa ter condições de fazer um tratamento mais adequado e desistir dessa possibilidade de resolução dos problemas, que é tirar a própria vida, que nós sabemos que, na verdade, não os resolve, né? Acaba com a vida. Então, é possível sim prevenir, é possível cuidar. E nós temos no Brasil canais de escuta, como o CVV, através do número 188, que conta com pessoas preparadas para desenvolver essa escuta, a pessoas que estejam precisando, né, dessa atenção mais especial. E também queremos chamar a atenção para os casos de violência doméstica, de violências contra a mulher, que também colaboram muitas vezes para que as mulheres desejem morrer e que muitas vezes consumem algum ato de suicídio. Então, se você sabe de alguma mulher que está sofrendo violência, você pode sim, se você presencia alguma situação de violências, você pode fazer a denúncia também, através do número 180. Também existem a rede de atenção psicossocial, na maioria dos municípios brasileiros. Acredito que já temos um CAPS ou um serviço de saúde mental para o qual podemos encaminhar as pessoas que estejam atravessando algum desses problemas. Bom, para a gente agora dar continuidade, né, à nossa live, nós gostaríamos de convidar aqui para a sala, né, do nosso bate-papo, os nossos convidados. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Olá, gente. Nós vamos iniciar essa primeira rodada, né, da nossa live. Eu queria dar as boas-vindas a vocês, agradecer pela presença de cada um, a Carla, que está aqui conosco, a enfermeira, o Eric, a Ida, a Pedrina e a Reginalva. E eu vou estar passando a palavra para vocês, nessa primeira rodada, vocês fazerem a apresentação de vocês. Eu vou passar a palavra para a Carla. A palavra está contigo, Carla. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Marília pelo convite. Eu estou muito feliz em participar. Eu sou Carla Lima, enfermeira da Atenção Básica. Ultimamente, eu estou atuando na unidade João Nunes da Silva, na zona rural, né, que é na colônia. É um trabalho de muito prazer. Eu também quero aproveitar esse momento para estar parabenizando a nossa equipe de lá, né, que é uma equipe atuante, comprometida com a população e sensível também em relação à saúde mental. Então, no momento é isso. Obrigada, Carla. Palavra com o Eric para fazer a apresentação. Boa noite a todas e todos aqui presentes, né? É uma honra poder estar participando dessa mesa virtual, né? Explorando essas novas formas de alcance e debate que nós temos aprendido e descobrido no meio dessa pandemia. Eu atuo junto ao Departamento de Vigilância Epidemiológica do município, já há 2 anos praticamente, sendo responsável aí pela vigilância das doenças e dos agravos não transmissíveis, dos quais, né, a gente trata aí das violências, e aí a gente vai conversar um pouco sobre elas já já.
Obrigada, Eric. Reginalva. Olá, boa noite a todos e a todas. Agradecer a oportunidade. Eu penso que em tempos de pandemia, em tempos de tantos desafios, esse debate é mais que necessário, oportuno, eu diria. Eu sou profissional de serviço social, atuo há 13 anos no Sistema Único de Assistência Social e faço gerenciamento, supervisão de serviços de acolhimento, CREAS. Embora lá na assistência social a gente tem toda uma rede, reiterando o que os colegas falaram, de profissionais envolvidos, qualificados, muito dedicados na perspectiva da garantia de direitos e trabalhar em rede, de encontrar formas e estratégias metodológicas de ação para que a gente possa tentar encontrar caminhos para responder às demandas e às necessidades que a gente encontra nos nossos serviços. Mais uma vez, o meu agradecimento e vamos bater papo sobre esse assunto. Eu sei que vai ser muito exitosa a nossa conversa. Obrigada. Obrigada, Reginalva. Pedrina. Todos. Quero agradecer a Marília. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem? Estou te ouvindo. De início, quero agradecer a Marília pela oportunidade de estar participando dessa temática tão importante, porque falar sobre automutilação e sobre suicídio é importante porque se preserva o dom que foi dado por Deus para cada um de nós, que é o dom da vida, né? Então, assim, é importante tratar desse tema, até porque sabemos que, infelizmente, vem crescendo diante dos sofrimentos que o ser humano vem enfrentando na atualidade. Não está fácil viver, não é fácil viver em uma sociedade que cobra tanto que as pessoas estejam bem, que as pessoas estejam felizes, né? Então, assim, quero agradecer a oportunidade e sou Pedrina, advogada, presidente da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente da UAB, subseção Eunápolis, faço parte da diretoria, sou secretária adjunta e estamos juntos, no que precisar da UAB, estamos aqui para colaborar ativamente. Obrigada, Pedrina. A palavra está com a Hilda. Boa noite a todos e a todas, né? É um prazer muito grande estar participando aqui dessa live junto com vocês. Já conheço a maioria das pessoas que estão aqui, né? Reginalva, Carlinha, Pedrina, estou conhecendo hoje, Érica, Marina, já conheço Marília de muito tempo, né, Marília? E o que dizer, né? Enquanto enfermeira de saúde mental hoje, eu sei que os desafios são muitos, né? Que é um grande desafio hoje para nós profissionais de saúde, bem como a sociedade, identificar e aprender a lidar com tudo isso, né? Que a gente sabe que está crescente a cada dia mais e mais a automutilação, né? A autoagressão e o número de suicídio. E como Marília também falou ali no início, assim, nunca pense que a pessoa não vai cometer, né? Tipo assim, ela comenta, eu vou, não, deixa eu falar, não. A ideia já vem de muito tempo, né? Quando ela chega a concretizar o ato, é porque a ideia já estava na cabeça dela. E dizer também que estou aqui para contribuir, né, com relação à rede, o que podemos fazer, como podemos articular, né, enquanto profissionais de saúde mental, enquanto profissionais de atenção básica, enquanto advogado, porque nós precisamos dessa interdisciplinaridade, não tem como, a gente precisa como um todo, né, desse trabalho. E fico muito grata também pelo fato de estar aqui, de ter me convidado, de ter me honrado com esse convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos, gente, a presença de vocês. Cada um que está aqui hoje, com certeza foi convidado porque tem um interesse genuíno pela temática, tem interesse em ver caminhos serem construídos, caminhos continuados, caminhos práticos
né, de solução, de prevenção, e com certeza também tem suas próprias experiências. Só assim, em linhas gerais, não precisa entrar em detalhes, mas quantos de vocês, levante a mão, já sofreu alguma perda por conta do suicídio? Quantos de vocês? Então, nós temos aí 50%, né? Olha, 50%, mais que isso, né? Então, a maioria de nós aqui já passou por algum impacto decorrente da perda de alguém, de algum familiar, de alguém conhecido ou querido por conta do suicídio. E isso realmente é algo muito impactante, inclusive para as pessoas que ficam, né? Para aqueles que permanecem, que passam por essa dor. Então, nós gostaríamos agora, nesse momento, nós vemos que é um problema seríssimo de saúde pública, é um problema complexo, e a gente, nesse diálogo de hoje, a gente vai poder perceber isso também. E eu gostaria de passar agora a palavra para a Carla, para dentro da ótica da atenção básica, o que é atenção básica, como é que é esse tema, como é que isso pode ser trabalhado, tratado, como é que isso é visto no âmbito da atenção básica em saúde. Para quem não sabe, a atenção básica em saúde é a porta de entrada do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Compreende principalmente as equipes de saúde da família, além de outros serviços, que estão ali nos territórios, mais próximos da população, no contato diário com a população, nos bairros, nas áreas, nos territórios. Então, Carla está com a palavra. Cada um vai ter em torno de 6, 7 minutinhos, tá, gente, para falar. Boa noite mais uma vez, né? Primeiramente, eu quero iniciar a minha fala me colocando como alguém que está na ponta e acolhendo muitas situações. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de sensibilizar a todos com uma frase, né, de Edna Frigato, onde ela diz o seguinte: o suicídio não começa quando é colocado uma corda no pescoço e se pula, e sim quando você acorda e se sente vazio e da mesma forma que deitou todos os dias. Então, esse momento é um momento de sensibilizar. Eu que estou na ponta, eu recebo esses casos diariamente, e aqui eu também quero parabenizar a equipe de saúde mental. Eu já trabalho há alguns anos na atenção básica, e nesse momento é o momento que eu estou sendo mais acolhida e podendo contar mais com a rede, ou seja, é um momento de pandemia, onde a gente sabe de todas as dificuldades e o aumento dos casos, mas também é um momento onde eu posso estar contando mais. Por quê? Na atenção primária, exatamente na ponta, nós somos responsáveis por muitos programas, né? Entre eles hiperdia, tuberculose, Hanseníase, ou seja, nós somos também responsáveis em gerenciar essa unidade de saúde, entre muitas coisas. Então, muitas vezes, essa escuta qualificada de quem nos procura, muitas vezes ela não é possível ser feita de uma forma adequada. E contar com essa rede atuante é muito importante, né? Eu acho que evita a ampliação paralisante de cada profissional que ali está. Então, quando você perguntou, Marília, quem são as pessoas que já sofreram com o suicídio? Desde o início da minha profissão, eu sempre tive o meu olhar mais sensível em relação à saúde mental. Então, hoje, nós atuamos na unidade João Nunes dessa forma, acolhendo e encaminhando para a rede. E eu estou muito feliz com essa rede que tem me acolhido. A gente sabe que todos os dias, quase todos os dias, a gente recebe essas pessoas, e não existe, assim, você dizer que você está capacitado. A gente vai se capacitando todos os dias para acolher e encaminhar. O fato de você estar sensível e ter amor, isso é o primeiro passo. Eu também quero aqui deixar claro que o apoio da técnica Gileia, do CAPS 2, tem sido de fundamental importância, Hilda. Todos os casos que eu acolho
ela procura buscar, ela procura resolver. Então, essa ferramenta do WhatsApp tem nos ajudado muito, porque o paciente, ele só sai da UBS depois de uma escuta e já um encaminhamento. Então, assim, eu estou muito feliz nesse momento com o apoio da rede em relação a isso, né? Nesse momento, o que nós estamos podendo fazer é isso. Quando nós sentarmos para discutir, eu vou abordar mais a questão do que a gente pode estar fazendo para melhorar esse acolhimento na rede de atenção primária. Então, o meu papel e o papel da equipe de saúde da família tem sido isso. Apesar do pouco tempo que nós temos, porque nós temos outros programas para poder realizar, alimentar, nós estamos conseguindo fazer isso, ter um olhar mais sensível para essas pessoas que nos procuram, né? Então, eu estou muito feliz com a rede. Eu tenho obtido, nesse momento, um apoio maior, diferente de outros tempos, né? Então, assim, eu estou muito feliz nesse momento. Ok? Obrigada, Carla. Ia passar a palavra agora para o Eric. Bom, então, novamente, boa noite, né, a quem está acompanhando aí. Como eu havia me apresentado, eu trabalho hoje junto à Vigilância Epidemiológica do município de Onápolis, responsável pela vigilância das doenças e dos agravos não transmissíveis. Então, nesse contexto de violência, a violência ela se constitui para nós, epidemiologicamente, como um grave problema de saúde pública, passível de evitabilidade. Então, a gente trabalha nessa perspectiva de encarar esse agravo como uma questão a ser prevenida e um agravo evitável. Então, a gente foge daquele lugar de acreditar que o episódio, né, da violência autoprovocada ou de qualquer outra manifestação de violência seja uma situação dada sem qualquer possibilidade de modificação. Bom, na vigilância, a gente trata a violência de tal forma que a gente tem certos instrumentos de trabalho, como a notificação, que é um principal instrumento de vigilância epidemiológica, porque permite a gente identificar o agravo. Então, onde ele ocorre, se ele ocorre, sobre quem incide esse agravo da violência. Então, quem são as pessoas que estão se autoagredindo ou estão sendo vítimas de violências das suas múltiplas formas. Possibilita a gente também conhecer em que condições se dão a produção desses agravos. Então, quando a gente pensa em vigilância de violências, e aí especificamente da violência provocada, o papel da vigilância epidemiológica é, através dos seus instrumentos de trabalho, da sua perspectiva de atuação, permitir que a gente conheça qual é a dimensão da violência autoprovocada. Qual é o contexto em que ela ocorre? Quem são as pessoas que sofrem essa violência ou que se autoviolentam? Então, a gente conhece todos os fatores que a gente chama de condicionantes, né, que amplificam esse agravo ou que concorrem para essa ocorrência, e também os fatores que são determinantes para ela. Então, a gente olha desde os fatores sociais, fatores que são culturais, fatores de ordem biológica, mais relacionadas, né, à questão orgânica do corpo, mas a gente olha de forma bastante ampla nessa perspectiva da vigilância. E a vigilância, ela vem, né, ela atua no sentido de monitorar os casos de violência num contexto de um município, de um estado ou do país, né, a depender da vigilância que a gente estiver falando, se for municipal, estadual ou a nacional. Para quê? Para que a partir dessa informação a gente consiga conhecer de fato o agravo na perspectiva adequada dele, né, de forma bem apurada, e aí a gente poder, de posse desse conhecimento, dessas informações, pensar estratégias para modificar essa realidade. Então, por isso que a vigilância, ela tem um trabalho muito forte, centrado em um tripé, que é informação, decisão, ação. Então, primeiro eu tenho que conhecer o agravo da violência no meu território, no meu município, na minha cidade, tá? E aí eu vou tomar uma decisão a partir daquilo para que eu possa desenvolver uma ação, várias ações. E aí, nesse sentido, tem sido bastante importante a gente pensar a articulação intersetorial. A gente está lidando com um daqueles grandes problemas complexos da nossa sociedade,
em que uma atuação unicamente setorial, ou seja, só da saúde ou só da assistência social, ela é insuficiente para transformar ou superar essa problemática. Então, a vigilância ela tem articulado desde o seu início nesse trabalho com esses setores, tem uma série de desafios colocados para todos nós, mas, de uma maneira bem sucinta, a vigilância trabalha para possibilitar que nós todos conheçamos a real dimensão desse problema e os fatores que contribuem para este. Dora, sua fala. Gostaria de pedir agora para a Reginalva falar um pouco sobre o lugar de fala dela, dessa temática, na área que ela trabalha, no setor, na secretaria que ela trabalha, que é de assistência social. Meu lugar de fala é de uma assistente social, mulher, nordestina, do sertão, e que tem encontrado no cotidiano profissional, embora agora eu estou mais na supervisão das equipes, muitos desafios. Mas qual que é o lugar da assistência social? Enquanto política pública voltada à garantia de direitos, quando o tema é suicídio, automutilação. É um lugar, as nossas ações são muito voltadas a uma perspectiva integradora, ou seja, todas as ações feitas nos atendimentos de CRAS, CREAS, no Centro COP, nos acolhimentos, reconhece a família e o sujeito na sua integralidade. Então, para vocês terem uma ideia, os casos que a gente tem hoje de 11 casos especificamente no CREAS foram encaminhados como violência sexual, violência patrimonial, de meninas, maioria só tem um caso de menino, adolescente, na faixa etária de 13 a 17, e que nos atendimentos a equipe técnica acabou identificando a questão do suicídio, da automutilação e outros processos. Então, percebe-se que a assistência, através da escuta qualificada, através dos serviços, estudo de caso, diagnóstico, o próprio acompanhamento em grupo, dessas metodologias múltiplas que nós temos, a gente vai tentando descortinar e qualificar o que é demanda e necessidade, porque às vezes o usuário, a família chega no serviço com uma necessidade e a partir do acompanhamento de uma metodologia específica, através das ferramentas que eu mencionei, a gente vai identificando as demandas. Foi o que aconteceu nesse caso do CREAS. Eu fiz um levantamento com o pessoal essa semana, de 2019 a 2020, apenas 11 casos lá no CREAS, com esse tipo de histórico. No nosso acolhimento, que tem crianças e adolescentes, 2 casos comprovados, e eu reitero a fala das colegas da importância da saúde mental, da rede de saúde nesse processo, porque a gente faz um trabalho em rede, da impossibilidade da gente avançar na assistência social no serviço sem essa análise, sem esse trabalho mais sistêmico. Muitas vezes a gente não tem uma receita, a gente tem um processo, mas a partir daquilo que o sujeito traz. É uma coisa que a gente trabalha muito na assistência social, é romper com essa subalternidade, com excesso de tecnicismo, ou seja, é a partir do sujeito, na escuta com o sujeito, no olhar a partir do dele, da realidade dele, que a gente vai montando as estratégias. E não é fácil lidar com isso, porque chega para nós inúmeras violências, inúmeras vulnerabilidades. O nosso público ainda é muito feminino, e eu vou aproveitar o momento para dizer para os homens das famílias, usuários, que acessem a assistência social, porque a gente tem violências múltiplas nas relações familiares. E o que se chegou para a gente hoje tem sido só através da mulher. Por que é maior? Por exemplo, nos abrigamentos, é porque as meninas sofrem mais com isso? É um retrato que a gente não tem a certeza se ele revela essa realidade, porque é muito pelo encaminhamento. A gente recebe encaminhamento do Conselho Tutelar, Ministério Público, da rede, e eu considero que esses 11 casos, os 2 casos de acolhimento, são muito baixos. Isso eu não estou incentivando jamais, que deveríamos ter mais casos. Eu acredito que a gente tem que avançar nesse diagnóstico, nesse reconhecer essa problemática, que é de saúde pública, mas que é social, até para a gente romper determinadas dicotomias. Para vocês terem ideia, os técnicos já passaram para mim o seguinte, que um dos desafios para atender uma problemática dessa natureza, é porque a gente tem aquela dicotomia ideológica, muito da mídia, do forte e fraco. Eu não quero reconhecer que eu tenho possibilidades e limitações, eu não quero falar de mim. Isso ainda é muito forte. E é impressionante como nos atendimentos, essa pessoa, a partir de um acolhimento adequado, de uma sensibilidade, como a colega falou, esse sujeito vai se permitindo a um processo, e com a devida retaguarda da rede, a gente avança. É como diz José Paulo Neto. Ele é um teórico que ajuda muito a gente no serviço social. Certa feita ele disse: se você identificar o viável e fazer todo o possível,
você poderá ter êxitos nesse trabalho e a partir dos sujeitos. Então, eu vejo que o lugar da assistência social é de ninho e de nó, mas é um nó que é com a rede e é com esse sujeito, através dessas metodologias, e num trabalho também de divulgação, inclusive os CRAs estão fazendo divulgação agora no Setembro Amarelo, de um direito à informação adequada. É passado a ideia de que você tem que ser forte, e você apresentar limitações, eu tenho um problema de saúde mental, isso é feio. Nós somos meio que condicionados socialmente a esse processo. A gente tem que tentar romper com essa dicotomia forte, fraco, feio, bonito. Eu acho que a gente tem que trabalhar subjetividades, uma realidade objetiva, que é contraditória, mas que eu acho que a gente aqui, enquanto rede, está para pensar isso, propor estratégias e romper algumas trajetórias históricas até cruéis nesse aspecto. Acho que a gente tem essa, não vou dizer essa dívida, mas essa possibilidade. Então, eu gostaria de reiterar para vocês que a saúde mental está muito presente nos nossos serviços, que a gente trabalha na perspectiva da integralidade e que todos os serviços, CRAS, CREA, Centro Pop, serviço de acolhimento, da assistência social, e que, diferente do que muitos pensam, a assistência social não é lugar para receber benefícios apenas. Eu expliquei no início que a gente trabalha com necessidades e demandas, e as demandas dos sujeitos e das famílias, e a nossa assistência social no Brasil ainda é muito feminina, quem mais procura é a mulher, chega mais a menina, na perspectiva da família. Então, é tentando ter um olhar, uma intervenção integradora. E nessa intervenção, reconhecendo o suicídio como um problema de saúde pública sério, social, e que a gente precisa pensar numa agenda para ontem. Acho que a gente já está pensando nessa agenda, para isso estamos aqui. Alba. Muito obrigada, Regi. Realmente, né, a assistência social tem contribuição imensa nesse sentido, também nos territórios. A Pedrina, nós gostaríamos de ouvir um pouco, Pedrina, nossa representante aqui da lei, da OAB, em nosso município. A OAB, ela pode estar contribuindo com essas ações no sentido de oferecer esclarecimento jurídico e dar visibilidade à recente lei, né, a Lei 13.819 de 2019. Essa lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em abril de 2019 e ela entrou em vigor em julho do mesmo ano. Ao sancionar essa lei, o governo federal instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que deve ser implementada pela União, em colaboração com os estados, municípios, Distrito Federal. Além disso, a Lei 13.968 de 2019, ela criminalizou a indução à automutilação, alterando e ampliando a redação original do artigo 122 do Código Penal. O objetivo dessa lei é promover uma política de prevenção e assistência para as vítimas e pessoas próximas, de modo a evitar casos fatais e a permitir uma maior atuação do Ministério da Saúde em consonância com as demais autoridades. O problema do suicídio foi se tornando mais grave porque criminosos passaram a utilizar as redes sociais para estimular e induzir crianças e adolescentes a cometerem suicídio. Né? Com o advento dessa lei, que criminalizou o induzimento à autolesão corporal, nota-se a preocupação do legislativo com essa situação, que até então o poder público, assim, do ponto de vista legal, do ponto de vista para legislar, se mantinha praticamente em silêncio. Né? Então, assim, hoje, incitar jogos com conteúdos perigosos e difundir nas redes sociais, como, por exemplo, o jogo da baleia azul, o jogo da boneca Momo, que foi assim tão amplamente divulgado e se chegou tanto às crianças e adolescentes, difundir esses tipos de jogos também é crime. Né? Falando um pouquinho, relembrando sobre o desafio da baleia azul, que viralizou no ano de 2017, os participantes eram incitados a completarem 50 desafios. E no final desse desafio conduzia à morte. Né?
penso que Marília deve ter assim, bem conhecimento quanto a isso, quanto a essa questão. Né? Depois foi o boneco Momo, que deixou pais e escolas assim, em alerta através de mensagens enviadas pelo WhatsApp. A boneca também instigava crianças a realizar os mais diversos desafios, entre eles o suicídio. Atualmente tem mais um jogo também, e o poder público está em alerta, que é o jogo da rasteira. É uma formação em linha reta, em que 3 pessoas participam, 2 na ponta pulam como se fosse uma performance, uma coreografia. Ao ser instigado, o integrante do meio pula e ao sair do chão leva uma rasteira. Esse jogo ele pode levar a lesões gravíssimas e até a morte. Então, assim, o poder público tinha que estar atento quanto a isso, né? Então, assim, diante dessas questões preocupantes, nada mais necessário do que instituir uma política de prevenção. Foi nesse sentido que foi criada a Lei 13.819 de 2019. Os senhores que atuam nessa área, é importante gravar, né, essa lei. Inclusive, eu estava conversando com Marília, e Marília, até então, não sabia porque essa lei foi pouco divulgada. Então, a partir de hoje, a gente já começa a dar visibilidade a ela, porque ela é importantíssima. Né? O cenário vem piorando nos últimos anos, então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa estar junto, e nada mais justo do que o poder público passar a legislar nesse sentido. Né? Então, assim, o Brasil precisa se preocupar muito com a prevenção da automutilação e do suicídio, aplicando políticas públicas. Nesse sentido, com mais veemência. É importante a gente entender, o legislador já entendeu que prevenir e falar sobre suicídio significa salvar vidas. Obrigada, Pedrina. Muito rica a sua fala, muito importante a gente conhecer como andam as leis nesse sentido. Né? Eu gostaria de passar a palavra para a Hilda, nossa enfermeira, que atua no CAPS, e há muitos anos, né, Hilda, na saúde mental. Vamos honrar você merece nossa experiência, na sua fala. Tenho 12 anos de saúde mental, né? Enfermeira, já mais de 20, mas de saúde mental eu já tenho 12, tenho mais de 12, gente. Se eu for fazer as contas direitinho, dá mais de 12, eu acho. E assim, comecei aqui em Eunápolis em 2005, né? Consegui participar ativamente de implantação dos serviços de saúde mental aqui do município de Eunápolis. Então, isso foi uma bagagem muito grande, uma riqueza muito grande para o meu aprendizado, né? E, assim, eu tenho um carinho muito especial, ainda até hoje, pelo CAPS AD, porque foi um dos primeiros serviços e é lá que a gente encontra todos os tipos de dificuldade, né, que as pessoas enfrentam com relação ao uso de substância, com relação ao uso abusivo, com relação a suicídio, né? Não que a gente sabe aí que, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, que 50% dos casos de suicídio hoje, eles têm algo ligado a algum transtorno mental, ou não identificado, ou não tratado, né? Então, assim, a gente sabe que as doenças mentais, elas influenciam, mas o que ocorre? Ocorre que as pessoas têm muito ainda estigma e preconceito com relação aos CAPs, não é isso? A saúde mental, lá é lugar de doido, é lugar de louco, e não é nada disso, nada disso. Então, assim, hoje hoje nós temos aqui no município, né, os 3 serviços, que é o CAPS AD, o CAPS Infantil e o CAPS 2, mais o ambulatório de saúde mental, que é o SESM, que é a porta de entrada depois da atenção básica, que faz esse caminho aí, né? Como o CAPS 2 e o CAPS AD já são de média complexidade e atende uma população já de transtornos severos e graves, né? Mas a gente tem uma rede, assim, de cuidado com esses pacientes. Então, e junto à atenção básica também. E a gente fala um pouquinho, vou falar primeiro um pouquinho dos fatores de risco, depois a gente fala mais, né, sobre.
Então, essa identificação aí que eu li sobre, e a gente sabe também, e na experiência nossa do dia a dia ali, a gente sabe que as doenças mentais, como depressão, transtorno bipolar, os transtornos mentais relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas, transtorno de personalidade, esquizofrenia. Então, a gente está acolhendo e atendendo todos os dias pacientes com esquizofrenia que já passaram. Ontem mesmo eu fiz um acolhimento em que o paciente relatou já várias tentativas de suicídio, né? Uma vez tomando todas as medicações, a outra vez tentou com veneno de rato, sabe? Ou seja, por quê? Porque o sofrimento é tão grande que ele queria dormir, né? Então, assim, automutilação, o que a gente tem atendido muito é a automutilação. São principalmente jovens, pessoas jovens, mulheres, né? Tem uma estatística que diz que o homem tem maior probabilidade de suicídio, mas até então, eu, particularmente, assim, eu tenho atendido muito o feminino, as mulheres, né? Que chegam com esse problema para a gente. A gente sabe que o grau de sofrimento é tão grande, que eles não veem saída mais, que eles querem acabar com a vida, que eles querem sair desse mundo. Ou seja, então são muitas as situações, né, que levam os aspectos psicológicos também, né? Marília, que é psicóloga, eu sou enfermeira, mas a gente sabe que os aspectos psicológicos também influenciam muito, como assim, perdas recentes, baixa resiliência, né? A pessoa não tem, às vezes, está um tamanho de um problema, ela não tem aquela condição, de passar, né, dali, de mudar de vida, de buscar outras saídas, enfim. Então, né, a personalidade impulsiva, né? Tem pessoas que têm uma personalidade também muito impulsiva, agressiva, o humor também, né, instável. Então, tudo isso também são fatores de risco. História de abuso físico ou sexual, né? Na infância, principalmente. Então, o que ocorre? Eu sou terapeuta também, terapeuta holística hoje, né? E eu trabalho com Reiki, e estou na linha da Ayurvédica, né? Estou tentando. Então, eu tenho atendido, isso aqui eu atendi na minha casa, então eu tenho atendido essa questão aí muito do sofrimento psíquico devido ao abuso sexual na infância. Hoje a pessoa está casada, está com filhos, ou então, sabe? E aí, todo o histórico lá atrás, lá na infância, lá, sabe? O que ela sofreu. Então, veja, ela passa uma vida inteira sofrendo com isso, ela não consegue se libertar. E ela precisa o quê? De cuidado. Então, são coisas assim que a gente vê também com relação aos conflitos de identidade sexual. Também é um fator de risco. Porque os conflitos existem, estão aí, ou seja, a não aceitação, ou se aceita, a sociedade não aceita, enfim. Então, geram um certo, né, distúrbio conflituoso e tal, até que se resolva. Isso tem muita coisa para ser feita, né? E também vem a questão dos aspectos sociais, né, com relação a tudo que nós atendemos. Então, assim, as mortes por suicídio, elas aqui, como eu disse agora há pouco, seria tipo assim, mais para homens, né? Mas hoje eu vejo assim muitas mulheres chegando, violência intrafamiliar, relacionamento que não dá certo, ou seja, enfim, o que nós, enquanto CAPES 2, fazemos? Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, né, que é a equipe composta por vários profissionais, e a gente trabalha na interdisciplinariedade com a rede também, né? Mas a gente tem conseguido êxito, muito, muito êxito. Por quê? A gente está muito feliz com 2 casos que a gente teve, inclusive uma
automutilação, tentativa de suicídio, tentou suicídio por 4 vezes, e a gente hoje a gente sabe que ela está estável. Enfim, então, assim, todos os problemas também relacionados com essas pessoas que a gente atende no serviço, se a gente for olhar o contexto, envolve a família, né, e a necessidade de trabalhar-se a família, né, enfim, são vários, como que eu poderia dizer, a rede, né, nós precisamos, essa semana ainda a gente comentou sobre isso, da necessidade de nós fazermos os projetos terapêuticos da clínica ampliada. Por exemplo, o Carlos está lá no João Nunes, na colônia. Eu sei que lá lá na colônia, eu já fui em visita, até em Embaré, esses dias atrás, acho que é Embaré o nome do lugar, que eu fui lá, eu estive lá visitando pacientes de saúde mental, que inclusive tem uma casa onde tem a mãe e os filhos, né, e eu só não passei no posto nesse dia, mas, assim, a gente precisa fazer esse trabalho em conjunto. Eu até essa semana, conversando com a psicóloga, e falei a ela assim, aí a gente chegou a um consenso e a conclusão de que como que nós podemos fazer, por exemplo, colônia é mais distante, a zona rural, então, por que nós não vamos passar um dia lá atendendo a população com transtorno ou que tem, né, na parte de psiquiatria, na parte de saúde mental. Então, a gente está com esse projeto aí, né? E também com relação à rede, a gente está construindo ainda esse vínculo, né? Porque é bastante difícil até, mas a gente está aí caminhando para isso. Agora, né, nova superintendente na saúde mental, a gente está muito confiante no trabalho dela, e a gente está aí, as equipes estão bem coesas para, né, conseguir deslanchar esse trabalho. Matriciar também, né, que é muito importante a gente estar matriciando essas unidades básicas com o nosso serviço de saúde mental, né, para a gente poder estar contribuindo no cuidado para com esses pacientes, né, e é isso. Obrigada, Hilda, por sua fala, muito enriquecedora também. Eu queria que a gente abrisse agora, né, para que a gente pudesse estar comentando algumas questões, a gente pudesse estar trocando algumas ideias, falando um pouco mais sobre essas possibilidades de construções intersetoriais, interprofissionais tão necessárias e tão pertinentes para esse assunto, né, para lidar com as questões do suicídio e as questões da automutilação. É importante a gente relembrar também, alguns pontos que foram colocados são muito importantes, em relação ao que o Eric nos trouxe, né, com os dados da vigilância. É importante nós lembrarmos que ainda existe um problema muito sério em relação às subnotificações. Nós sabemos, assim, pelo menos dos últimos dados que nós temos, em nível mundial mesmo, que só existem em torno de 2 países que têm um sistema de notificação realmente satisfatório em relação às questões relativas ao suicídio. Ou seja, não é uma questão só de Brasil, é uma questão em nível mundial de dificuldade, né, de notificação dos casos. Isso significa que, se há subnotificação, os números podem ser ainda mais assustadores do que o que nós pensamos. Então, em nível de Eunápolis, nós sabemos informalmente de casos que são notificados como um caso de convulsão, por exemplo. E quando se aproxima-se mais do caso, vai se saber o que aconteceu com aquela pessoa, se sabe que foi o uso de uma medicação excessiva no intuito de realmente tirar a própria vida, né? Então, eu não sei se está faltando treinamento por parte dos profissionais que atendem na hora mesmo das emergências, né, das urgências, mas nós temos também questões relativas ao próprio sistema, talvez limites, né, a parte informatizada dessas notificações, não sei aonde está exatamente, né, esse problema, mas é algo que é importante, porque, como o Eric falou,
os dados, eles são fundamentais para que nós tenhamos o quê? Nós tenhamos uma noção da realidade mesmo dentro do nosso contexto municipal. E são inúmeros casos que a gente sabe que foram tentativas ou que foram realmente suicídios consumados, mas que foram notificados de uma outra forma. Outra questão importante é em relação ao revelar os métodos, né, que são utilizados. É importante a gente relembrar que nós, de modo geral, é recomendado que nós não revelemos, não se fale sobre os métodos utilizados, porque realmente isso pode propagar, né, uma popularização aí de ideias, né, uma divulgação de ideias para quem está pensando nesse tipo de caminho. Então, eu estou apenas lembrando, né, a todos nós e também as pessoas que estão nos assistindo, que a gente deve sempre omitir essas estratégias, né, de como tirar a vida, como fulano tirou a vida, né? A gente deve omitir esse tipo de informação. Uma outra coisa importante também é que, infelizmente, nós não podemos trazer aqui um profissional da educação. Por quê? Porque a sala só cabe 6 pessoas. Eu sou profissional da educação, mas, assim, sou profissional da educação superior. E na instituição de ensino superior que eu atuo, nós temos tentado desenvolver essas ações como essas, ações junto à rede intersetorial, projetos de extensão, de modo a mobilizar, né, a rede a se unir nesse sentido. E entendo que a educação em outros níveis também, em nível municipal, ela pode estar trabalhando também a questão da prevenção, da educação emocional também, né? A gente não fala muito, a gente fala de educação formal e esquece de educar para as emoções. Então, nas escolas, isso pode ser, precisa ser trabalhado com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, de modo que eles possam ser preparados mais para serem pessoas mais resilientes, para serem pessoas de autoestima mais fortalecida, né? Porque isso também contribui muito com o desejo de deixar de viver, né? Com a ideação suicida. E é uma pena a gente não ter aqui um profissional da educação em outros níveis que não seja apenas da educação superior. Mas nós temos tentado desenvolver isso intersetorialmente, em nível, pelo menos, da UNEB. E eu queria abrir a roda para que vocês pudessem estar trazendo algumas ideias, sugestões, né? Nós já vimos discutindo isso na rede intersetorial, porque eu acredito que a gente precisa continuar, né? Dar continuidade. Eu queria passar a palavra para o Eric nesse momento, né? Se ele tem ideias, o que ele gostaria de trazer para nós, inclusive para nós que estamos aqui presentes, para a gente levar para nossas reuniões, né? E pôr em prática, implementando ações. Obrigado, Marília. É bastante interessante ouvir, né, as diferentes perspectivas aí que cada colega inserido aí nos seus espaços em atuações complementares podem e estão contribuindo para a realidade do enfrentamento dessa questão. Agora, da onde eu atuo, né, que é um lugar hoje de gestão, e aí gestão de política pública de saúde especificamente, eu tenho visto que, assim, aquelas fragilidades que nós já conhecemos de políticas de proteção social, como o Sistema Único de Saúde, né, diante de toda a envergadura que ele tem, diante de toda a importância que ele exerce para garantir a assistência à saúde da população, ele tem uma série de desafios, obstáculos e gargalos. E quando a gente olha, por exemplo, para o enfrentamento de um agravo tão complexo como a violência autoprovocada, a gente se depara com diferentes entraves dentro desse Sistema Único de Saúde. Termos uma vigilância organizada para esse agravo é um avanço, é um diferencial que muitos países não têm. Porém, ter isso implica uma série de outros problemas que vão surgir no cotidiano. Uma delas é a gente garantir que o fluxo dessa informação chegue na oportunidade e na completude necessária para que nós, enquanto gestores e profissionais, detenhamos as informações necessárias para desenhar estratégias e intervir de maneira qualificada e oportuna. Isso é um desafio hoje em se tratando de violências, né? Então, assim, Carla trabalha na rede na parte da assistência, sabe quão complexo é do território revelar essas situações
para os serviços. E eu, particularmente, eu acredito muito que o trabalho no sentido de organizar uma política, seja ela municipal ou estadual, seja qual for o nível de atuação, para enfrentar a violência, perpassa da gente colocar em questão a própria ideia, crença e concepção de violência que as pessoas têm. Então, quando a gente pensa em enfrentar, prevenir, reduzir violência autoprovocada, eu tenho que entender, por exemplo, qual é o imaginário social daquele território, o que as pessoas que utilizam ou não utilizam o serviço entendem por violência, porque muitas vezes as pessoas estão encarceradas, estão encerradas, na verdade, em situações e ciclos aí contínuos no seu existir de violência e que nem elas conseguem denominar como violência. Então, um dos primeiros passos, um passo que tem que ser contínuo, sistemático e é muito trabalhoso, é nós criarmos uma cultura em que a gente consiga comunicar às pessoas de maneira efetiva e que elas consigam assimilar e compreender no cotidiano delas o que é violência. Então, esse é um passo. Um outro passo é a gente trabalhar, a Marília fez uma provocação do que falta, né, no serviço, falta capacitação, não falta. Eu penso que é aquela metáfora do copo meio cheio, do copo meio vazio. Falta e não falta. Por que falta e não falta? Porque nós temos determinadas iniciativas, talvez a gente precise implementá-las com um pouco mais de ousadia, e aí muitas vezes nós temos N outras questões que vão se colocando no nosso cotidiano. A pandemia foi uma delas, porque a pandemia, ela bagunçou a rede de saúde no país inteiro, ao mesmo tempo que ela bagunçou a rede, ela estressou todo o sistema de saúde, porque aumentou a demanda pelo serviço de saúde mental. O que a gente mais ouve são evidências de que aumentou os casos de violência interpessoal, violência doméstica, o número o feminicídio aumentou, a violência autoprovocada começa a surgir aí como uma grande tsunami posterior a essa pandemia, e ao passo que nós estamos vivendo esse fenômeno aí, consequência da pandemia, nós estamos lidando com a desestruturação sistemática da rede de saúde no país. Então, o desafio é duplo, sabe? Então, eu entendo, inclusive, que para a gente pensar, organizar o sistema de saúde para atender essas demandas, a gente tem que garantir recursos financeiros, materiais, logísticos. Quando eu digo logístico, porque ano passado nós recebemos essa política e aí a gente tem que, assim, reconhecer realmente quando as iniciativas estatais, elas são muito bem-sucedidas. A ministra dos Direitos Humanos, Damares, foi quem peitou mesmo essa questão da política, uma política nacional sobre o enfrentamento da violência autoprovocada, e colocou isso como uma bandeira política da gestão dela. E ano passado, quando nós recebemos aqui no município, eu lembro que eu mapeei uma série de escolas, nós começamos a fazer uma articulação, foi quando eu conheci a Reginalva, dialogamos muito com a rede de assistência social, e a gente conseguiu avançar bastante. Nós levamos essa política, apresentamos para a rede de ensino público, do ensino básico aqui do município, né, com uma série de questões e desafios que tanto as escolas quanto a rede de saúde têm, e eu penso que, devido à pandemia, a gente poderia hoje já estar num passo mais consolidado dessas ações, porém, como eu disse, a gente teve esse desafio aí que acabou interrompendo muitas ações em curso, não só em relação à prevenção da violência autoprovocada. Então, Marília, eu penso que, aí para já dar um encaminhamento da minha fala aqui, uma das questões é a gente estabelecer essa articulação intersetorial, como tu já toca aqui bastante tempo e bem-sucedida, cada vez mais ampliando o escopo, né, o envolvimento dos atores setoriais. A educação tem que estar presente, porque quando a gente quer pensar na prevenção, não adianta só olhar para uma assistência social bem organizada, uma rede de saúde bem estruturada, tem que ter educação próxima, segurança pública, órgãos de defesa do cidadão, né, a presença da seguridade, da segurança pública também, enfim, eu penso que um dos caminhos é este. Obrigada, Eric. Eu gostaria de passar a palavra para quem agora? Para Carla. O que você pensa, Carla? Alguma ideia lhe surge? Alguma inspiração? Alguma sugestão também, né? O Eric trouxe aí algumas questões muito importantes dos trabalhos que já vêm sendo feitos, né? Dentro da visão da gestão, né? Na vigilância em saúde. Isso com certeza vai surtir impactos, né? Nos territórios. Você, como trabalhadora da atenção básica. Sim. Partindo dessa questão, como o colega falou, Eric, da questão da rede organizada, a gente sabe que essa pandemia realmente interrompeu muitos projetos importantes, né? E levando para a parte prática, dentro da minha área,
eu posso dividir em pontos positivos e negativos. Qual é o ponto positivo que nós, quanto a porta de entrada, a unidade de saúde, nós temos? A proximidade com essa comunidade, onde a gente acompanha a gestante, a criança, o idoso, ou seja, conhece toda a família. Então, ou seja, isso é um ponto positivo. Anteriormente, antes dessa grande pandemia, nós estávamos atuando com um programa chamado de Programa de Saúde da Família. Foi um pouco frustrante para nós, saúde, porque não houve uma sensibilidade em relação à educação, onde nós trabalhávamos tema muito importante, a saúde mental, as drogas, que a gente sabe que hoje o que a gente mais recebe nas unidades é a questão do alcoolismo, do uso abusivo de droga. Então, assim, nós não fomos muito bem aceitos na escola. Eu acho que poucas escolas houve essa adesão a esse programa como uma forma de prevenção, né? Então, eu acho, assim, que a questão de um projeto político-pedagógico na escola precisa ser bem implementado para que a gente tenha esse resultado nessa prevenção ao suicídio, essa automutilação, né? Um outro ponto também seria a questão de um gerente em cada unidade, porque nós, enfermeiros, nós somos muito sobrecarregados com muitos problemas, com muitos programas, como o colega falou sobre essa questão da subnotificação. Nós, enfermeiros, nós somos responsáveis por muitas coisas dentro dessa unidade de saúde. Então, muitas vezes, você não consegue captar, muitas vezes você não consegue ficar em alerta porque existe uma sobrecarga. Então, eu acho que com o gerente dentro de uma UBS poderia nos deixar mais livre para ter que trabalhar com a terapia, ou seja, com uma roda dentro dos pais e depois atuar com o PSE. Quando a gente fala sobre alguma ideia prática dentro do meu território e dentro da atenção básica, eu vejo esses dois pontos. Entendeu, Marília e colegas? O PSE é um programa muito importante, mas nós não conseguimos implantar de forma correta por conta dessa adesão da rede que não aconteceu. Então, dentro dessa prática, a questão de um gerente da UBS, eu acho que traria muito resultado para a gente. E essa adesão da escola nesse programa, para que a gente pudesse ficar mais livre e atuar, notificar, ou seja, realizar um trabalho mais amplo nessa questão da prevenção. Carla, tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. Ok. Certo. Não, muitíssimo importante a sua fala. Na minha experiência, né, como trabalhei muitos anos com o NASF, né, nas unidades básicas de saúde, realmente a gente sentia falta de uma presença mais ativa, mais engajada do PSE, né, que é o Programa de Saúde na Escola, e uma dificuldade muito grande de estreitar mais essas ações, né, nas escolas também por parte, né, da área de educação. Houve tentativas, havia reuniões, mas a escola, o que é que eu entendo? Que a escola ela tem um planejamento, ela tem um cronograma, ela tem todo um planejamento que é feito no final do ano anterior, né, definido no final do ano anterior, como é que vai se funcionar todo o ano letivo seguinte, ou no início do ano letivo, normalmente no final do ano, se eu não me engano. Então, quando nós estávamos no Conselho Municipal de Educação, esse cronograma, né, escolar, ele vinha para o Conselho aprovar ou não. Nesse processo de construção desse cronograma, né, do ano escolar, como é que vai ser o ano letivo, é preciso que haja o quê? Uma interação maior com os outros setores, porque nós sabemos que na educação hoje no Brasil existe a questão da transdisciplinaridade, né, das disciplinas que atravessam umas às outras, e isso pode acontecer de uma forma mais prática,
Mas se não fizer parte do planejamento escolar, fica difícil depois acoplar, né, essas ações. Então, assim, uma sugestão é justamente nesse período de planejamento da escola, quando vai ser feito, né, o calendário escolar, que haja também uma participação de alguém da saúde, do PSE, para trazer demandas de saúde mental, demandas outras mais. Eu sempre costumo dizer que é desde a infância que a criança precisa aprender a quebrar os preconceitos em relação à saúde mental, em relação ao louco, em relação ao próprio autocuidado, em relação a lidar com as emoções, em relação à visão de mundo que se tem, né, sobre transtorno mental e sobre cuidado em saúde mental. Isso começa na infância, né, o preconceito começa na infância. E na escola, né, a gente tem um espaço privilegiado para poder trabalhar essas questões também. Então, eu reforço essa sua fala, Carla, nesse sentido. Então, é uma ação possível, é algo que é possível de ser feito. E tem uma outra questão também que eu acho importante, que é da popularização da rede de atenção psicossocial. Nós ainda temos esse preconceito muito grande, como bem falou a Hilda, mas a gente precisa popularizar. O CAPS precisa ir para as escolas, eu entendo isso, precisa ir para as ruas, precisa ir para as praças, precisa ir para os lugares para que as pessoas conheçam, né, os serviços e tirem esse estigma, né, de pesado, né, e fora do real, às vezes, em relação aos transtornos mentais, para que isso possa ser tratado mais precocemente, né, na vida dos sujeitos. Então, a rede de atenção psicossocial, ela tem um papel incrível, né, de também estar saindo de dentro das paredes, né, das instituições da RAPS, né, e estar mais presente nos territórios, como realmente já é preconizado, né? A gente sabe que é um desafio, que nem sempre a gente vai ter uma equipe preparada, né, mas é necessário que se dê esses passos, né, no sentido de levar a informação e para os territórios e tentar quebrar esses estigmas e fazer essas parcerias. Outra questão muito importante também, gente, que sai dessas falas até agora, é que a temática suicídio, ela paira sobre ela um tabu muito grande, um silêncio enorme. Ninguém fala sobre isso. Quando a gente vai para um velório de uma pessoa que cometeu suicídio, todos estão calados, ninguém fala muito, porque é uma coisa assim que ou se tem dificuldade de lidar, de falar, de elaborar com a fala, ou realmente ainda existe uma questão cultural que precisa ser trabalhada. Para que falem sobre isso, uma vez falarmos mais sobre isso, de queremos isso lá nos territórios. Então, todos nós podemos juntos, né, desenvolver, de repente, uma estratégia de formiguinha mesmo, mas no território, para que nós possamos ir quebrando esses paradigmas, né? Esses preconceitos, esses estigmas que só prejudicam, né, a prevenção e o cuidado nessa área. Eu queria passar a palavra para a Hilda. Ela tem alguma ideia, alguma coisa interessante? Você falou uma coisa muito importante, Hilda, que é o matriciamento, né? Essa estratégia eu até que tem esse teor pedagógico e esse teor de construção coletiva, né? A Carla tem experiência também com a gente, né, Carla? Nas épocas dos anos 2016, nós fizemos esse trabalho bastante intenso nos territórios. Não, então. As equipes Travou o áudio? Travou, não foi? Travou, da Marília. Pode falar, Hilda. Tá. Então, na realidade, a gente já tem esse objetivo de se trabalhar o CAPS extramuros, né?
a gente já vê essa necessidade que é muito grande com relação ao trabalho na comunidade, junto à comunidade, né? Porque, na verdade, os CAPs, eles vieram com o objetivo de dar assistência para esses pacientes com transtornos severos e graves, mas também o objetivo da lei, das portarias, é para estar reinserindo esses pacientes na sociedade, né? A gente não pode ficar com eles dentro do CAPS, cronificando o tempo todo com eles lá. É claro que eles têm os momentos deles lá, de oficina e tudo mais, mas nós precisamos reinseri-lo eles na comunidade, bem como também trabalhar ações no território, né? E é o que a gente, nesse momento de pandemia, até que as coisas estão ainda meio... não temos muito o que ser feito nesse momento, mas, mesmo assim, por exemplo, agora nós já estamos fazendo ações nas unidades básicas de saúde com relação à prevenção ao suicídio. Então, ir lá, conversar, nesse momento da conversa já lá com a equipe de saúde da família e com as pessoas que lá estiverem naquele momento, mas a gente já começa a tecer momentos que a gente vai conseguindo, né, como fala, a se juntar cada vez mais. A questão dos projetos terapêuticos singulares, então, isso é muito importante, né, é a clínica compartilhada, é nós, enquanto saúde mental, trabalhar junto com a atenção básica, dando suporte, não atenção básica, tipo assim, o paciente que é lá do território, vou falar da Carla, porque a Carla está aqui próxima, então, assim, é lá da colônia, lá do posto da unidade de saúde João Nunes, então, esse paciente, ele vai fazer o acompanhamento dele com relação às medicações dele na unidade básica de saúde de lá, bem como tendo toda a retaguarda da atenção psicossocial, porque é uma forma que a gente tem de reinserir esse paciente, bem como também fazer esse atendimento compartilhado, bem como todos se envolverem com a situação e com o problema e juntos traçarem alternativas, né? Porque o projeto terapêutico singular nada mais é do que você traçar junto a esse paciente um projeto de vida para ele, né? Eu vou contar aqui rapidinho da história por exemplo, nós temos um casal que faz tratamento conosco, que tem um filhinho, enfim. Mas a equipe toda se envolveu com esse casal essa semana passada, o mês passado, né? Acho que foi o mês passado, porque vinham surgindo muitos problemas entre eles. Aí, o que foi feito? Fomos para o território, vai na visita domiciliar, vai lá junto com eles, a assistente social, a terapeuta ocupacional, criar alternativas dentro da própria casa, junto com eles. Vocês têm que ver como as coisas mudaram, evoluíram, sabe? Eles estão lá, o menino, assim, evoluiu tudo. A gente fez uma visita rápida, porque eu fui atender o atendimento da crise esses dias lá no Alecrim 1, e aí na volta a gente passou lá para ver eles, né? Então, eles estavam nos aguardando, tipo assim, ela falou assim, hoje eu limpei toda a casa porque eu sabia que vocês vinham aqui. Aí o esposo também. Então, ou seja, e de repente a gente conseguiu essa confiança e eles, como que fala assim, nesse momento assim, tudo mudou. Ela voltou a cuidar da casa dela, do marido dela, do filho dela, enfim, o que antes estavam cronificados lá no serviço, né? Então, assim, esse processo do extramuros é a melhor coisa que se tem a fazer de prevenção, de promoção, de prevenção, né? Porque no mesmo momento que você está fazendo um projeto compartilhado junto a uma equipe de saúde, você está orientando várias pessoas com relação a isso. E com relação também, eu penso, não sei, nem se usa mais a palavra capacitação, mas hoje em dia tem tanta informação, né, que, assim, como saúde mental,
todos nós precisamos, todos nós. Então, os enfermeiros da unidade básica, os agentes comunitários de saúde, fazer um trabalho com eles. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Caminhos do Cuidado, onde a gente tem todo um preparo e que a gente faz isso junto os agentes comunitários de saúde. Então, tem N's e N's e N's condições da gente mudar essa situação de ficar somente ali dentro do serviço, ou seja, já estamos começando, né? Já estamos indo, mas existe uma necessidade muito grande, né? E é isso, né, gente? Okay, obrigada, Ilda. Mas é importante a sua fala, porque estando no território, ir mais para esse território, né? E para os espaços mais públicos também, de uma forma mais organizada. A gente, às vezes, vai para dentro da casa do usuário também, né? Interfere ali naquele cotidiano familiar, mas os espaços públicos também são importantes para que haja essa integração maior. E, assim, temas como esses também mais delicados, né? A gente precisa ter para que a gente vá mais caminhos, né? Queria passar a palavra para a Reginalva, para que ela falasse um pouco também sobre essas questões. O que a gente pode estar fazendo, Regi? O que a gente pode estar articulando mais na sua ótica? Então, me parece que nós, eu observando a fala dos colegas, chegamos a uma compreensão, ou de repente a um diálogo, que é necessário a gente reconhecer o território como espaço vivo de intervenção e de ação. E da ideia daquela coisa que nós conhecemos da incompletude institucional, de reconhecer o sujeito como potencialidade. Eu acho que no ano passado, só um exemplo para vocês, a gente teve aqui com o colega Eric ações exitosas. Eu bem lembro que ele chegou, eu não fui para as primeiras reuniões, foi a Indaiá e a Vanessa e tal, e depois ele passou em alguns espaços nossos, alguns equipamentos, falando sobre o tema, falando como é o cuidado, falando da violência autoprovocada. Isso proporcionou diálogo, acesso e formação, porque alguns dos nossos profissionais já atuavam lá, nessas unidades, e não sabiam como lidar, tinham dificuldade de reconhecer a notificação como necessária, como é esse processo. Então, eu penso que criar uma agenda, e eu concordo com a Hilda que nós já iniciamos, eu acho que o pontapé foi esse, a partir das mídias sociais, desse canal que a gente está tentando ampliar, criar uma agenda, porque me parece ainda que os grandes feitos não são feitos com grandes coisas, mas com iniciativas sérias. Então, aquela iniciativa séria da vigilância no ano passado, do colega com a rede, de passar em alguns espaços, e eu lembro que depois da passagem deles, a gente teve, e eu questionei na minha primeira fala assim, só temos 11 no CREAS. Eu lembro que no ano passado, começou um monte de escola a entrar em contato com o CREAS, mas essas crianças, esses adolescentes com histórico de violência sexual ou qualquer outra natureza de violência e violência autoprovocada, eles não chegaram no serviço, podem ter chegado no CAPS. Bom, mas se o CREAS é a unidade do município de referência para atender a família, alguns não chegaram. Então, eu reitero essa questão da subnotificação, eu acho que os dois canais seria investir no acesso à informação adequada, como estamos tentando fazer agora, puxar esse diálogo, e criar uma agenda de formação, de diálogo, eu nem vou chamar formação de diálogo, a partir de um território vivo, porque Marília tocou no assunto da questão do preconceito e das ideologias. Existem estudos maravilhosos e que muitos profissionais e que a rede, que a comunidade, por vezes, não tem acesso. Então, se a gente aposta no diálogo comunitário a partir do território, de uma agenda que não precisa ser complexa, mas interdisciplinar, como foi feito no ano passado, para trazer esse tema. E o tema saúde mental como um todo. Porque não é só com suicídio que a gente tem preconceitos, esses tabus. Saúde mental como um todo, falar do eu, falar desses riscos, dessas potencialidades, dessas fragilidades, porque a gente está numa estrutura social e de vida que praticamente tenta nos condicionar a ser ou robô ou super-herói, o que não existe. Então, eu acho que, assim, a gente sempre pensa, como a Hilda falou, romper os muros, que a nossa intervenção está dentro dos muros. E existem teóricos, e eu defendo também essa linha, que a nossa intervenção está onde o povo está no território, é a partir deles e com eles que a gente vai construir estruturas. E quem são eles? Os sujeitos, os usuários, os profissionais, toda uma rede. Então, eu recomendo a proposta metodológica que foi iniciada no ano passado, a continuidade,
a partir da perspectiva de território, de uma agenda e uma ampliação que traga isso para dentro das unidades, para os profissionais e para os usuários. Porque prevenção se faz dialogando, provocando, falando, tentando, às vezes até errando, mas fazendo. Porque intervenções a gente já tem dentro das unidades, a gente tem grupos terapêuticos, tem atendimento, tem orientações, mas é um problema social e de saúde pública muito maior, que as unidades de saúde, que as unidades de assistência ou qualquer outra de segurança pública não vão dar conta sozinhas. Então, eu apostaria numa agenda nessa perspectiva, nesse trilhar que a gente fez ano passado e que deu resultados. Obrigada. Obrigada a você, Regi, pelas palavras muito pertinentes também. Queria passar a palavra para a Pedrina. Pedrina, o que é que te vem à mente? O que é que você imagina que possa ser feito em nível intersetorial? Como a OAB pode entrar nesse sentido? Depois de ouvir as falas dos colegas. Vocês estavam falando agora há pouco sobre a participação da escola, né? Tanto na prevenção quanto estar junto com vocês. Inclusive, a lei 13.819 determina que os casos suspeitos ou confirmados de violência provocada devem ser notificados. Aí ele direciona certinho, a lei fala. Estabelecimento de saúde público e privado tem que comunicar às autoridades sanitárias. Estabelecimento de ensino e privados ao Conselho Tutelar. Né? Essa notificação ela tem caráter sigiloso. Quando a escola ou quando informa para a autoridade, não precisa necessariamente dizer que foi a escola que deu publicidade para a autoridade competente para cuidar daquele caso. Né? Então, dessa forma, universidades, escolas, hospitais, postos de saúde, dentre outros, deverão notificar as autoridades competentes sempre que suspeitarem ou verificarem que alguém tenta praticar algum mal contra si. Nesse sentido, o que é que nós podemos... O trabalho da OAB está junto com vocês, colaborando, dando visibilidade, tentando participar de forma ativa, né, até mesmo do ponto de vista, se for necessário, pedir o auxílio de alguma autoridade para estar junto com vocês, a gente pode estar... não é o papel, mas a gente pode estar auxiliando, né? Até porque o que é que se preza disso tudo? A vida é mais importante, vida com qualidade, né? Então, assim, voltando um pouquinho sobre a questão da lei, como eu já estava dando base, a lei, né, 13.819, ela deu nova redação ao artigo 122 do Código Penal. Então, assim, do ponto de vista jurídico, nem o suicídio, nem a tentativa de suicídio são considerados crimes. Agora, ao contrário do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, eles são considerados crimes. Então, assim, se tomou conhecimento de que alguém foi instigado a praticar, até vocês mesmos, ou mesmo as autoridades que... As escolas que tenham conhecimento, informa o Conselho Tutelar que vai estar procurando auxílio do Ministério Público ou do Poder Judiciário, se for o caso, né? O mesmo da polícia, tem que ter esse apoio, é importante, até porque quando se pune essas questões, já vai, de qualquer forma, também educando para que outras pessoas não pratiquem esse tipo de questão. Então, assim, é necessário pensar em prevenção e depois em punição, porque um indivíduo ele só será induzido se ele estiver fragilizado, se ele estiver vulnerável. Né? Com prevenção, com cuidado, uma pessoa forte em seus ideais, firme nos seus sentimentos, ela não vai pensar em suicídio, só se ela estiver vulnerável. Então, assim, o papel da rede de apoio à prevenção e ao incentivo ao autocuidado, ao se amar, né, ver que a vida, que a luz no fim do túnel é de suma importância. Então, assim, eu gostaria também de falar o seguinte, a lei 13.819, no artigo 5º, deixa eu só pegar ele aqui, ele fala aqui o seguinte, que o poder público poderá celebrar parcerias com empresas provedores de conteúdo digital, mecanismos de pesquisa de internet,
gerenciadores de mídia, entre outros, para a divulgação dos serviços de atendimento a pessoas em sofrimento psíquico. Ou seja, se tem um serviço aqui em Eunápolis, talvez seja importante também estar dando essa visibilidade nas redes sociais, até para que a pessoa possa estar sabendo o canal adequado que ela pode estar procurando ajuda. Então, assim, estamos aí, no que precisar, conte conosco. Obrigada, Pedrina. Bom, gente, nós já estamos com 1h30, né, de live, e a gente quer só acrescentar uma questão também que eu acho que é muito importante, né? No mês de janeiro, nós tivemos a campanha do Janeiro Branco, né, que é uma campanha iniciada por psicólogos em Belo Horizonte, que trata justamente da importância dos cuidados em saúde mental, desse cuidado que o mês de janeiro foi uma campanha mais intensificada, mas para popularizar esse tipo de cuidado, né? Então, a gente sabe que isso precisa ser feito todo o ano inteiro, assim como o Setembro Amarelo não pode ficar somente em setembro, tem que ser de janeiro a janeiro. Então, no início do ano, nós começamos ali algumas ações nos territórios com um projeto do Janeiro Branco, que terminou culminando no movimento social, que é denominado hoje Movimento Social Saúde Mental de janeiro a janeiro. Nós temos aqui no território, e nós nos reunimos uma vez por mês, né, num espaço aberto, para realizar atividades voltadas para o cuidado em saúde mental, e ali nós temos não somente questões de profissionais técnicos como psicólogos, mas também profissionais de terapias holísticas e outras espécies de cuidado diversificados, e também discussão de temas, debates, e aberto à população. Então, esse movimento social também trabalha com a pauta da militância, da luta antimanicomial, porque sabemos que os manicômios, infelizmente, estão de volta, né, oficialmente, e precisamos nos movimentar para que isso não venha se tornar novamente um instrumento de descuidado, né, um retrocesso, não um instrumento de cuidado, né? Nós sabemos que isso não cabe mais na política de saúde mental do Brasil. E nós sabemos que muitas pessoas ali morreram, né, e tiraram a própria vida, até mesmo naquelas instituições, por conta, né, de situações desumanas, né, de cuidado. A gente não quer que essa página negra da história se repita no Brasil, né? Então, é importante que a gente esteja articulando todas essas pontas, né? Nós falamos aqui de diversas possibilidades de articulação, e que a gente pode, sim, fazer concretizar e movimentar isso de uma forma mais integrada ao longo do ano. Eu queria passar a palavra para cada um de vocês, para as considerações finais de cada um, né, dentro do que falamos, e antes de mais nada, eu já vou fazer as minhas considerações, tá bom? Para a gente encerrar. Eu queria falar que eu estou levando da Carla a palavra, uma palavra-chave que ela falou, importante nessa temática, que é acolhimento. Isso é fundamental em todos os níveis intersetoriais, né? Acolher é necessário. Estou levando do Eric, né? O trio de palavras que ele trouxe, né? Sequenciadas da informação para a decisão e a ação, né? Isso é muito importante no que se trata da temática de hoje. Da Reginalva, estou levando o olhar a partir do sujeito, enquanto, não só o olhar enquanto técnico, mas a partir do próprio sujeito, para que se possa realizar, né, alguma coisa, considerando essa integralidade desse sujeito. E estou levando da Hilda, né, a palavra que ela trouxe em relação ao combate, à quebra em relação aos preconceitos, né, que existem, e das ações matriciais, das ações coletivas, do diálogo, da construção, né, coletiva, como isso é importante também, considerando essa subjetividade. Da Pedrina, estamos levando a questão da importância da protetividade da lei, né, dessa lei que vem para proteger, dessa lei que vem para cuidar, né, dessas induções, né, a comportamentos suicidas, que são tão necessárias, né, para que haja realmente um corte, né, nesse tipo de ação na nossa comunidade. E
Vamos lá, Carla, a palavra está com você para suas considerações finais. Eu acho muito importante esse momento de discussão, né? Como a colega falou, nós só podemos modificar se a gente se reunir e discutir, não é isso? Então, foi um momento importante. É muito bom frisar que esse trabalho, ele precisa ser feito como um trabalho de formiga, né? Independente se a gente vai conseguir enxergar ou realizar alguma modificação a curto ou longo prazo, foi muito válido, né? Conhecer o ponto de vista de cada colega, conhecer cada área de atuação. E é importante esse espaço para essa discussão, porque as pessoas estão aí gritando por socorro, né? O tempo inteiro, e nós precisamos fazer alguma coisa. Então, assim, foi muito bom conhecer a, a fala de cada um, né? E é isso. Eu estou aqui aberta, né, lá, quanto enfermeira lá da unidade de saúde, tanto a vigilância pode contar comigo, o CAPS, ou seja, eu estou lá aberta, né, e pronta para ajudar e fazer o meu papel. Sempre estive aberta. E é só isso. Foi um prazer estar com Obrigada, vocês. Carla. Eric, Bom, eu também gostaria de agradecer a Marília, né? Já é o segundo ano que eu tenho o privilégio de estar participando dessa mesa seleta aí, e muito bem requisitada aí. E, assim, na perspectiva do que eu acredito e do que eu atuo fazendo no meu trabalho diariamente, quando a gente pensa na prevenção das violências, da violência autoprovocada, implica na gente assumir um lugar de defesa pela vida. E em política pública de saúde, no contexto histórico do país que a gente vive, defender a vida é defender o Sistema Único de Saúde. Então, para mim, consolidar um sistema universal, qualificado, que consiga atingir a sua integralidade, seja equânime, com recursos financeiros suficientes para que os serviços, sejam eles de atenção à saúde mental, básica, hospitalar, referências, estejam atuando de forma consolidada. Então, para que a gente possa, então, pensar na perspectiva mesmo de aprofundamento da nossa democracia, inclusive. Então, dar visibilidade a nossos trabalhos, né, que estão aí pulverizados muitas vezes, e a gente não conhece o trabalho que cada um está desenvolvendo e contribuindo nos seus locais de inserção. É importante, seja no setembro, seja em qualquer outro mês, mas olhar para essas questões que emanam do território a todo momento, durante todo o ano, é fundamental. Então, eu acredito muito na nossa ação consistente, contínua, sistematizada e sempre de mãos dadas, porque é assim que o Sistema Único de Saúde sai das entrelinhas das suas leis orgânicas e toma um corpo diariamente, corpo que se relaciona com a gente, corpo que inclusive produz sentido e pode promover vida e salvar vidas quando a gente pensa na prevenção da violência autoprovocada. obrigada, Obrigado. Eric. Pedrina está aí? Opa. Suas considerações finais, Pedrina. Minhas considerações finais são no sentido de que a sociedade civil também tem que estar emanada no apoio à rede de proteção que defende a vida, até porque sem vida, o bem maior que a gente pode ter é a vida. Então, zelar por ela e tudo que a gente puder estar colaborando no sentido de que seja que tanto eu quanto o próximo tenha vida com qualidade, a gente tem que estar emanando esforços nesse sentido. Então, assim, é dever de todos cuidar da vida. Então, a sociedade civil tem que estar participando também ativamente junto ao poder público nesse sentido. Obrigada, Pedrina. Muito importante a sua palavra, Pedrina. Hilda, considerações finais. Eu só tenho a agradecer o momento, né, de troca, de aprendizagem,
enfim, de construção, né? Porque a gente está aqui para construir, como diz, como fazer uma casa, né? Você precisa ir tijolo por tijolo, comprando cimento, areia, tal, enfim, né? E fazer alicerçar e construir. É uma construção. Mas a palavra que eu deixo aqui como Setembro Amarelo, como a luta, né, contra o suicídio, escuta. Porque, assim, o que eu percebo é que as pessoas precisam ser ouvidos. Aquilo que a Reginalva falou, que não importa, né, tipo assim, por mais simples que seja, mas, olha, gente, tem pessoas que elas só precisam ser ouvidas. Então, assim, a escuta é tudo no momento de crise, a escuta é tudo no momento de estresse, a escuta é muito bonito, é fantástico quando você para, ouve e depois você consegue ajudar, porque às vezes se a pessoa está com intenção de fazer algo contra a vida dela, ela vai falar assim, nossa, mas olha, fulano me ouviu, eu ainda tenho chance, né? Então é isso, te agradeço também, Marina, por tudo, e agradeço a todos vocês, que foi muita aprendizagem, aí a doutora Pedrina, o Eric, né, a Carlinha, muito bom, temos que ter mais momentos assim, e quero participar de janeiro a janeiro. Bem-vinda. Você. Reginalva, você, suas considerações finais. Só agradecer o convite, Marília. É engraçado que eu estava olhando aqui o tempo, eu disse, nossa, tá tão bom, tão bacana, que o tempo passou e é como a Hilda falou, um colega fala, o outro, e a gente vai, com pontos de vista às vezes diferentes, a gente vai se encontrando. Eu acho que o trabalho que precisa ser feito nessa perspectiva e de valorização da vida e do outro. As coisas, a gente fala muito da vida e tem horas que me parece que fica muito subjetivo, e eu não tenho nada contra a subjetividade, mas aí quando eu falo do outro, parece que me parece algo mais concreto, é muito interessante isso. Eu aprendi muito, tem 15 anos que eu estou trabalhando com os psicólogos, e como eles me acrescentam, todas as profissões acrescentam, todas as Marias e Joãos no mundo têm algo a acrescentar. Então, a palavra que fica é possibilidade, e essa escuta respeitosa, em que você não concorda, você não diz para o outro se é certo ou errado, mas você dá possibilidades. Então, fica aqui meu agradecimento, torcendo por uma assistência social fortalecida e que trabalha na garantia de direitos e de políticas públicas, né? De como a Pedrina falou, com a sociedade civil, atuando aí. E queria dizer para vocês mais, alguns colegas teve a oportunidade de algumas capacitações e elas disseram que Eunápolis tem uma boa referência do trabalho de rede. Às vezes parece que aquele WhatsApp que a gente tem com aquela lista enorme de pessoas e alguém coloca alguma coisa ali no grupo, tem significado, tem tido retorno, tem tido resultado. Então, em nome de todos os profissionais que fazem parte dessa rede, de todas as Marias e Joãos que passam por nós, os que não passam, eu queria honrar esse instrumento que existe em Eunápolis, valorizar, que é algo que já tem muito tempo, algumas vezes lá atrás a gente pensou que ia acabar, não foi e nunca acabou, pelo contrário, se fortaleceu, e é isso aí. Fica a possibilidade como uma palavra, porque enquanto há possibilidade, existe sempre uma frente para a gente caminhar. Valeu, quero estar junto de janeiro a janeiro e da terra ao céu. Amém, amém. Gente, nós queremos agradecer a presença de vocês, certo? E queria só fazer um convite final para vocês que estão aqui com a gente na roda, que já sabem que todo mês, né, a gente teve essa pausa aí muito longa aí por conta da pandemia, mas toda segunda, quarta-feira do mês, às 14 horas, nós temos reunião da rede intersetorial no município de Eunápolis. O local a gente sempre varia de serviços para que a gente possa conhecer, inclusive, os outros serviços, né, entre nós. Essa semana agora, na quarta-feira, né, agora às 14 horas, nós vamos estar fazendo a reunião online, a reunião intersetorial online, estamos retomando aí, juntamente com a Ana Maria, todo mundo que queira participar, é importante que cada representação de setor esteja presente, para que essa construção que nós estamos fazendo aqui hoje, a gente possa dar continuidade lá
compartilhar com outros presentes, né, que estarão presentes, e não parar mais de agir, né, a gente conseguir trazer isso para o nosso cotidiano. E, com certeza, o território é um espaço de cuidado privilegiado. Se a gente consegue levar isso para os territórios, a gente tem ali uma potência muito grande de prevenção em relação a suicídio e também em relação à automutilação. Muito obrigada, cada um de vocês. Parabéns, vocês são maravilhosos, são tremendos. Cada um trouxe uma riqueza muito grande, aprendi muito mesmo. E quem estava nos vendo também, com certeza, saiu daqui enriquecido. Tá? Um abraço em cada um. Espero vê-los pessoalmente em breve. Obrigada. Beijos. Até a próxima. Tchau. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Eu que Beijo. Obrigada, Marília. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.